Perfeito, gravação iniciada. Bem, pessoal, boa noite. Bem-vindos aí a mais um evento do Mundo TI Brasil, dessa vez com o apoio dos nossos amigos do Quintas da TI. A gente vai ter agora uma aula com os mestres Eduardo e o Thiago. Infelizmente o Thiago não conseguiu entrar ainda, mas ele já deve estar vindo. Dois monstros aí no assunto. Vamos falar sobre deployment. E para enriquecer bem o material, a gente dividiu isso em quatro webcasts. E espero que vocês aproveitem. Eduardo, contigo, meu amigo. Beleza, senhor, obrigado. Primeiramente, agradecer o convite, né, para estar participando desses showcasts do Mundo TI Brasil. Isso é bacana, a iniciativa. E hoje a gente vai falar o primeiro momento referente a deployment. E a gente trata esse deployment da parte de estações, da parte de aplicações. E no outro momento a gente pode também abordar a parte de deployment automatizado de sistemas operacionais para servidores, Windows Server 2012, 2012 R2 ou 2008. Tá? E nesse caso, nesse primeiro momento, a gente vai tratar de conceitos e algumas ferramentas referentes, né, à implantação. E a gente dividiu em 4 webcasts porque os próximos serão completamente práticos. Então, o que a gente vai ver hoje é conceitos mais teórico, tirar a dúvida do pessoal que tem. E nos próximos a gente já entra na parte prática e mostrando para vocês como é que funciona isso daí. Tá? Para quem não me conhece, para quem está vendo a minha primeira apresentação, tá? Meu nome é Eduardo Sena. Atualmente eu participo Na verdade, eu fui premiado como MVP na competência de Windows Expert Edge Pro, né, pelo 2º ano consecutivo. Tenho algumas certificações técnicas referente à plataforma Microsoft. Eu sou MCSA em Windows 8.1, tá? E sou MCT, né? Também publico sempre coisas relacionadas a deployment no meu blog, que é o eduardosena.com.br. Então, quem quiser acessar, quem quiser ver mais sobre a parte de deployment usando o MDT, por exemplo, o pacote do ADK, tá? É só acessar meu blog. Tem o Facebook do meu blog também, que está aí na tela, e o meu Twitter. Quem quiser manter o contato, pode adicionar, pode seguir, pode manter o contato comigo. O Thiago Guiroto acabou de entrar na sala. Thiago, abre o microfone, se apresenta aí, cara, por favor. Olá, pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo aí? Perfeitamente, pode seguir. Oi, Eduardo, boa noite a todos. É um prazer aí estar participando desse webcast junto com o Eduardo. E sou o Thiago Guiroto. Também aí, acho que o Eduardo já se apresentou, eu não pude acompanhar, eu já me atrasei um pouquinho. Mas tem aí meu site, o Facebook que eu utilizo, e algumas certificações que eu tenho. Hoje eu vou estar aí como moderador e vou dar uns pitacos aí na apresentação do Eduardo. Valeu, pessoal. Obrigado. Beleza, show de bola. Então, a gente continuando a parte de deployment. Então, como eu falei, esse é o primeiro webcast de uma série de 4. No final do webcast eu vou passar as outras datas, tá? E, seguinte, qual vai ser a nossa agenda de hoje? Eu quero apresentar para vocês alguns cenários onde a gente usa a parte de deployment, cenários de deployment utilizando as ferramentas gratuitas. Esse é o nosso foco, tá? É sempre ferramenta gratuita, tá? E tratar um pouco de tipos de imagens, e isso é importantíssimo dentro do ambiente de
corporativo, a gente trabalhar com imagens para fazer o deployment automatizado dessas imagens e reduzir o tempo de implantação. Hoje eu não posso ficar mais 3, 4, 5 ou o dia inteiro com a máquina do meu usuário. Tá? Apresentar as ferramentas e alguns produtos que vão auxiliar vocês na parte de implantação, na parte de deployment, os métodos de deployment e passar, aí sim a gente entra numa ferramenta muito bacana que é o MDT na versão 2013 e como ele trabalha com o WDS e eles são melhores juntos. Tá? E essa é a intenção, essa é a nossa agenda de passar hoje aí. Quando vocês forem tendo dúvidas, tá? Podem usar lá o perguntas e respostas, o Thiago Quiroto, o Cinei está aí para auxiliar isso. Thiago, pode me interromper caso tenha alguma pergunta pertinente ou a gente deixa isso para o final do webcast, ok? Tranquilo. Eu também posso perguntar? Você pode perguntar também, mas vamos devagar. Brincadeira. Então, vamos lá. A nossa primeira parte, né, o nosso primeiro local, é um ambiente de demonstração que a gente vai usar nos próximos webcasts. Por que eu coloquei isso? Quem tiver aqui hoje, pode criar lá essas 3 máquinas virtuais aí, ou 2 apenas, tá? Fica de acordo com o seu critério. Eu uso a terceira, que é o RTR, para mim ter acesso ao meu lab, à internet. Então, vocês podem criar isso daí, podem dar o nome que vocês quiserem, porém, eu utilizo uma nomenclatura padrão para os meus laboratórios. Então, eu tenho um Domain Controller, né, que ele tem a função de ADDS, DNS, ele pode ter o DHCP também, tá, para eliminar a terceira máquina virtual. E no MDT é onde eu vou ter o MDT 2013, o pacote do ADK, o WDS e o WSUS. Então, quem quiser, podem anotar aí. Eu vou deixar um tempinho nessa tela. Vocês podem anotar e criar essas máquinas virtuais para me acompanhar nos próximos webcasts, que vai ser tipo hands-on. Tá? Então, Thiago, tem o Renato ATI Soluções que está aí no Live Meeting. Por favor, dá um suporte para ele via chat. Ele está falando que não está conseguindo ouvir. Está mudo. Verifica com ele para mim, por favor, que eu não vou conseguir responder. Então, a gente dando continuidade, esse é um ambiente que a gente vai utilizar para demonstração. Notem que, para a utilização do MDT, para criar uma solução de deployment, digamos, automatizada, eu não preciso de um ambiente tão robusto. Se eu tiver um Domain Controller, um servidor DHCP para poder utilizar o WDS, perfeito. Eu vou conseguir executar isso de forma simples. Tá? Pessoal, também não vou conseguir, quem está me chamando no Skype, eu também não vou conseguir responder lá. Tá? Vamos lá. Continuando aqui. Oi. Pessoal, quem tiver dúvida aí ou problema, já me chama direto aqui, tá? Pode me contatar direto aqui no chat, que eu vou ajudando, beleza? Beleza, tranquilo. Vamos lá. Pessoal, o Vitor Hugo aí já falou que já está com o OneNote aberto lá. Depois você compartilha essa com a galera aí. Vamos lá, dando continuidade, os cenários de implantação. A gente precisa entender em quais cenários vai ser aplicado as soluções de deployment. Tá? Não é simplesmente eu chegar a criar uma solução e pronto, vou aplicar. Tá, mas eu preciso saber em que cada cenário eu vou criar e para cada cenário eu tenho uma ferramenta. No caso do MDT, em cada cenário desse aí eu tenho uma task sequence diferente. Eu tenho uma sequência de tarefas que eu vou executar e ela é diferente. Tá? O MDT, o System Center Configuration Manager, que também pode ser utilizado para fazer deployment, ou simplesmente a ferramenta, né, o conjunto de ferramentas do Windows ADK, eles se baseiam em todos esses cenários aí, que são cenários de implantação. Eu até coloquei um post
dentro do meu blog, tá? que referencia todo esse processo. E quando eu trabalho, quando é que eu vou fazer o cenário, aplicar uma implantação dentro do cenário de New Computer? É o cenário de novo computador que a gente chama de bare metal. Ou seja, eu não tenho, nesse cenário é onde as máquinas elas não vão ter um sistema operacional já pré-instalado nesse processo, e aí, a partir daí eu vou instalar um sistema operacional utilizando algum tipo de ferramenta de deployment. Tá? O mais comum nesse cenário de New Computer é você pegar a mídia de instalação, o DVD que você baixou lá do portal de assinatura ou do seu portal de license da Microsoft, você baixa e instala uma mídia de DVD, coloca lá e a partir daí começa a fazer a instalação ou utiliza um pendrive para fazer esse processo. Tá, esse é um cenário, porém eu não torno isso um cenário de deployment automatizado. E aí eu chamo a atenção para vocês o seguinte, e se eu precisar fazer a implantação, a minha empresa comprou 100 máquinas novas, sem sistema operacional. E aí, como é que eu vou fazer? Vou ter que ter 100 mídias, colocar essas máquinas em bancada e começar a instalação. Isso vai ter um esforço administrativo por parte da equipe de técnicos ou do pessoal que faz essa instalação muito grande. E vai demorar um tempo muito maior. Então, o MDT entra nesse processo e auxilia isso e reduz o tempo. Então, o que seria o New Computer? Processo de instalação em um disco rígido limpo ou em uma máquina, tá? Em uma própria máquina. Não confundam esse processo com o processo de refresh, tá? É onde eu não vou salvar nada daquela máquina, eu não preciso salvar nada, simplesmente eu vou aplicar a minha imagem novamente. Tá? Lógico que toda vez que eu vou fazer um deployment de uma máquina que já tenha um sistema operacional instalado, eu tenho que fazer backup. E esse processo, como eu disse, eu posso fazer através de mídia de DVD, USB, através da ISO ou boot via PXE. Tá? No final aí tem uma mídia offline que eu vou falar um pouquinho depois. Tá? Agora, quando eu parto para um processo de refresh, que a gente costuma chamar o refresh de wipe and load, limpar e carregar, eu vou chamar a atenção para vocês pensarem o seguinte comigo. O processo de limpar e carregar, ele se parece muito com o recurso de refresh que foi introduzido no Windows 8. Tá? Você não precisa fazer um backup, ele já mantém os arquivos do usuário ali, porém ele remove as aplicações desktop e mantém as apps modernas. Não é isso que acontece? Então, o limpar e carregar, o processo de refresh, a gente pode chamar que é um novo upgrade. Tá? Eu posso fazer o processo de refresh de um sistema operacional anterior para um novo, de uma versão atual para uma versão, melhor dizendo, para uma edição de um Windows 8, por exemplo, para uma nova, por exemplo, todas as máquinas que a empresa adquiriu, ela veio com Windows 8 Single Language. Porém, eu preciso fazer, ingressar isso no meu domínio. Então, eu preciso de uma edição Pro Enterprise. Então, eu estou fazendo um cenário de refresh, uma atualização na mesma máquina, utilizando sistemas operacionais diferentes. Lembrando que o processo de refresh ele só é possível fazer quando eu utilizo sistemas operacionais da mesma arquitetura e o processo e o idioma sejam o mesmo. Tá? Se eu tenho um idioma inglês, eu só posso fazer esse refresh ou fazer essa atualização para o mesmo sistema operacional. Tá ok? Então, o wipe and load, o refresh, ele já faz o processo de backup. Então, quando eu estou utilizando uma solução de deployment automatizada, óbvio, eu vou projetar isso para que ele faça a captura dos dados do meu usuário,
jogue isso num compartilhamento de rede e depois ele traga isso automático para mim e entregue a máquina pronta. Tá? E o processo de refresh, diferente do processo de replace, ele é feito na mesma máquina, no mesmo hardware. Quando eu passo para o cenário de implantação replace, ele é side by side, lado a lado. Ou seja, eu pego uma máquina antiga e transfiro os dados do usuário para uma máquina nova. Então, esse é o processo de replace. Então, é a substituição de uma máquina antiga por uma máquina nova. Tá? Ele é bem parecido com o processo de refresh, porque eu faço o backup de um usuário automático. Não sei se vocês já utilizaram aqui, que vem desde o Windows 7, o Windows Ease Transfer, que é o WET, que vem no Windows 7, que ele faz o backup automático através de compartilhamento de rede ou coisa parecida. HD externo, pendrive. Então, o que ele faz quando eu tenho um cenário de replace que eu vou utilizar o WET? Automaticamente, o que eu faço? Eu seto que essa máquina é antiga e a outra é a nova. Quando eu utilizo esse processo, eu consigo fazer essa transferência automática de um lado para o outro, sem precisar que eu copie e depois eu leve para o outro local. Simplesmente eu tenho as duas máquinas ligadas em rede e ela vai utilizar de um lado para o outro, fazendo esse processo de transição. Tá? O offline media, quando a gente trata desse processo, é utilizando o MDT já. Então, eu crio a minha imagem de referência com todas as aplicações, com toda a sequência de tarefa, só que em vez de eu usar a rede, nesse processo eu não vou poder usar a rede. Um exemplo. Então, eu salvo isso tudo numa mídia de DVD e eu consigo fazer a implantação automatizada utilizando o próprio MDT, só que em um modo offline. Esse processo de mídia offline, por exemplo, a gente consegue colocar num escritório remoto, onde a VPN, o link VPN, o link WAN é lento, e eu não vou conseguir fazer essa entrega lá na ponta, utilizando o modo online do MDT. Então eu utilizo o modo offline, mando essa mídia para lá, para esse local, e ele vai poder fazer a implantação da forma padronizada. Tá? E todos esses processos, eles entram todos esses cenários, melhor dizendo, eu posso utilizar MDT ou System. Tá? Então, eu consigo fazer todo esse processo. Se tem alguma pergunta aqui. Rivelton, não temos grupo no Skype. Aqui o processo é um pouquinho diferente. Vamos lá. Continuando, quem tiver alguma pergunta, é só colocar ali no perguntas e respostas. E que aqui a gente responde ao longo do webcast. Tipos de imagem, e como a gente utiliza esses tipos de imagem aí, tá? Eu tenho basicamente 3 tipos de imagem que eu consigo criar com as soluções de deployment para poder aplicar isso. Eu tenho a Scene Image, ou seja, esse é onde eu tenho eu tenho um sistema operacional instalado, que é meu sistema operacional padrão, que vai fazer parte da minha imagem de referência, porém, ela contém apenas componentes do sistema, recursos do sistema, não aplicações. E customizações básicas, como o perfil do administrador local, algumas configurações de personalização do sistema operacional. E os recursos que eu disse, por exemplo, é o .NET Framework, que em muitos casos, se eu estiver implantando já o Windows 8, 8.1, eu preciso habilitar esse .NET, o .NET 3.5.1, que é utilizado por várias aplicações. Tá? Processos do Windows Update, atualizações do Windows Update. Esse processo, esse tipo de imagem ele é mais adequado para ambientes dinâmicos. Como seriam esses ambientes dinâmicos? É quando, por exemplo,
cada setor da minha empresa, ou vários setores da minha empresa, utilizam softwares diferentes. Então, eu não posso criar uma imagem de referência, né, com todos esses softwares instalados, já que setores diferentes não vão utilizar. Então, eu coloco esse processo, torno isso dinâmico. Então, com a Chain Images, o que eu faço? As aplicações, os drivers e outras configurações personalizadas, elas são injetadas no momento da implantação da imagem. Então, digamos, o meu setor de contabilidade ele usa o software A. Porém, o meu setor financeiro usa o software B. E a partir daí, na hora que eu for entregar essa imagem, que eu defino, opa, eu estou instalando no setor contabilidade, então eles usam a aplicação A. Essa imagem aqui, ela já está personalizada com algumas coisas, mas eu vou implantar no meu setor de financeiro que usa o software B. Então, isso se torna um ambiente dinâmico para aplicações, para drivers e para configurações que sejam pertinentes a cada setor. Tá? Esse é um processo utilizando, usando o Sync Image. Tá? Eu tenho a Sync Image que ela é um pouquinho maior e aí eu já tenho uma padronização maior também. Como assim, Eduardo? Quando eu utilizo esse tipo de imagem, né, que é a Sync Image, eu tenho uma rapidez maior na implantação, porque praticamente todos os aplicativos já vão estar incluídos nessa imagem. Então, no meu caso, lá na empresa onde eu trabalho, eu tenho esse tipo de imagem. Por quê? Basicamente, eu tenho todos os softwares que são utilizados por todos os setores. Então, o RP da empresa, por exemplo, já vai dentro dessa imagem. Então, elas já estão incluídas aí. Só que eu só tenho uma ressalva a dizer com relação a imagens de referência. Os drives não podem estar incluídos nessas imagens e nem softwares antivírus, a não ser que eles sejam preparados para que eles sejam generalizados. Tá? Então, muitos softwares, por exemplo, eu tentei fazer uma imagem de referência com o Kaspersky. Ele não foi. Na hora de aplicar essa imagem, ele dá erro, ele trava o processo. Então, tirem, é uma recomendação da Microsoft, não coloquem sistemas antivírus, né, aplicativos antivírus em imagens de referência. Essa é uma dica, uma recomendação, uma boa prática para deployment. Quem não sabe, quem não fazia e estava dando erro, a possível causa é essa daí. Tá, mas a gente tem que analisar os logs e ver o porquê disso. E o que a gente faz? Esse ambiente, né, esse tipo de imagem, a gente utiliza em ambientes estáticos. Quando eu não preciso ter várias aplicações instaladas em diferentes setores. Então, a Clean Image eu utilizo o processo em ambientes dinâmicos e a Sync Image eu utilizo em ambientes estáticos. Sendo que, qual é a diferença entre as duas? Eu utilizo, um tem um processo mais rápido de implantação e o outro é mais demorado porque eu vou ter que injetar aplicações, drivers e demais configurações. Eu tenho uma terceira imagem que eu não coloquei aí, mas é a Hybrid Image, ou uma imagem híbrida, que é bem bacana de utilizar. Porém, ela mantém o melhor dos dois mundos. Alguns recursos e algumas aplicações. Mas a principal razão da gente usar esse tipo de imagem é a velocidade dessa implantação. Assim como acontece na Sync Image, a gente pode dizer que na Hybrid Image a gente fornece o melhor desses dois mundos e o processo de implantação é mais rápido e mais flexível. Então, a gente pode utilizar esse tipo de imagem é o mais utilizado, tá? Porque quando a gente trabalha com ambientes distintos, a gente vai ter aplicações separadas para cada processo, tá? Se tiverem alguma dúvida, podem colocar aí no perguntas e respostas, já apareceu aqui muita coisa. Tem algumas perguntas, eu vou colocar
Tá, essa aqui é bacana, eu acabei de falar. O Vitor Hugo perguntou se na Theme Image pode incluir antivírus. Não. Em nenhum tipo de imagem a gente coloca antivírus, tá? Porque senão o processo acaba travando, tendo algum processo, alguma coisa que vai atrapalhar isso. Por exemplo, eu já fiz um processo utilizando o Windows Intune Endpoint Protection. Ele funciona. Ele já foi feito para isso, tá? Então, tranquilamente a gente consegue colocar esse tipo, porque ele já foi preparado para ser generalizado junto com a imagem. Tá tendo mais perguntas aí, mas daqui a pouco eu volto a responder, só para a gente dar continuidade, porque o tempo é curto. Ferramentas e produtos. A gente não pode entregar soluções de implantação sem falar das ferramentas que vão fazer esse processo ou produtos. Tá? A gente vai trabalhar nos próximos webcasts sempre com ferramentas gratuitas para fazer esse processo, já que muitas empresas não conseguem pagar por uma ferramenta de implantação e acabam se criando essa resistência. Eu utilizo as ferramentas gratuitas e funciona perfeitamente e atende tranquilamente para o que eu preciso. Tá? A primeira ferramenta é o Windows Assessment and Deployment Kit, ou Windows ADK. Esse cara aí, ele é a base para qualquer solução de deployment. Microsoft, tá? Então, quando eu utilizo o MDT, quando eu utilizo o System Center, eu preciso de algumas ferramentas que estão aí dentro. Então, por exemplo, dentro do pacote do ADK, eu tenho várias ferramentas de deployment, de avaliação de ambiente, de avaliação de Windows, enfim. Eu tenho, muitas aqui já vão conhecer o que eu estou falando, que é o DISM, que é a ferramenta de manipulação de imagens do Windows. Tá? Não confunda com o ImageX, que ainda está presente, tá? Porém, já não é tão utilizado, tá? No processo de aplicação de captura de imagem. Ele era muito utilizado com o Windows AIK, que é específico para Windows 7, Windows Vista e até o Windows XP. Tá? O ADK ele já está na versão for Windows 8.1 Update, porém ele tem compatibilidade com as versões, as versões Windows 8 e Windows 7. Tá? Eduardo, Vista Oi? Você ainda está falando sobre ambiente, certo? Você pode definir melhor um pouquinho sobre ambiente dinâmico e o estático? Algumas pessoas aqui estão com a mesma dúvida. Certo, beleza. O ambiente dinâmico, tá? Quando eu falo ambiente de deployment, tá? Não tô falando que vai ter rotatividade dentro do ambiente. O ambiente dinâmico é aquele que eu tenho, na hora do deployment, eu preciso fazer variações na hora da implantação. Tá? Variações de quê? Variações de configuração, variações de aplicação de drivers, variações de implantação de aplicações. Tá? Como eu citei no exemplo, o seguinte, eu tenho um setor que ele utiliza uma aplicação, ou vários setores utilizam uma aplicação. Porém, os demais setores não utilizam aquela aplicação. E na hora de eu fazer essa implantação, eu seleciono. É aí que eu vou escolher dinamicamente quem vai receber esse processo. Não implantando isso diretamente na imagem, ficando estático dentro da imagem. Tá? Exemplo, se eu tiver uma imagem de referência com todos os softwares, quando eu implantar em todas as máquinas, quando eu fizer a implantação nas máquinas, todos esses computadores terão o software A, B, C, D. Porém, eu tenho setores que não utilizam o software C e D, por exemplo, só o A e o B. Então, não há motivos para me manter isso dentro dessa imagem. Esse é um ambiente dinâmico. Tá? O ambiente estático é aquele que todo mundo usa as mesmas aplicações, então eu posso inserir isso dentro da imagem. Tá? Ela fica maior,
o processo de deployment é mais rápido, porém, o processo é estático. Todo mundo vai receber as mesmas aplicações. Deu para entender o processo? Os ambientes, as distinções dos ambientes. Tá, beleza. Você falou que deu para entender. A gente consegue entender isso melhor quando a gente está fazendo a implantação ou a criação dessa imagem. Tá? Então, nos próximos webcasts vocês vão conseguir assimilar melhor isso daí. Voltando para a parte de ferramentas, tá? O Disney ele substitui o ImageX, por quê? Muita gente confunde essas duas ferramentas. Elas são bem parecidas no processo prático. Por exemplo, o ImageX ele só captura e aplica imagens. Ok? Só captura e aplica imagens. O Disney, eu consigo manipular as imagens. Quando eu falo imagens, é aquele arquivo install.in que está dentro da mídia, dentro da pasta sources, dentro da mídia de instalação do Windows. É esse carinha aí que a gente consegue manipular. Com o Disney, eu consigo montar ele de forma offline, tá? Em uma pasta. Eu consigo montar ele e, por exemplo, habilitar features do Windows, como o Telnet, como o XPS Viewer, o .NET Framework 3.5. Então, eu consigo fazer isso tudo num processo offline. E a partir desse processo, eu consigo capturar essa imagem personalizada e depois aplicar. Tá? O SMT, que é o User Station Migration Tools, que é a ferramenta de captura e implantação de perfil de usuário e dados. Essa é a ferramenta que vai capturar o perfil, os dados do usuário, que vai fazer o backup de todo o perfil do usuário e os dados que estão na máquina. Só que essa ferramenta, assim como o Disney, é uma ferramenta em modo texto, ou seja, prompt de comando. Por isso que esses processos conseguem ser automatizados, diferente do Windows Easy Transfer, que é modo gráfico, eu não consigo automatizar esse processo. Tá? A gente consegue visualizar isso depois, e todos eles estão no pacote do Windows ADK. O WSIM, que é o System Image Management, ou seja, é onde eu consigo fazer toda a criação de arquivos de resposta. Quem trabalha com WDS conhece o que eu estou falando, que são os arquivos de respostas. Quando eu estou fazendo toda a implantação, eu preciso de um arquivo que vai responder os prompts. Quando eu falo prompts, é aquelas telinhas lá onde você clica em instalar o Windows agora, qual o tipo de partição que você vai criar, se você vai particionar em ter duas partições ou não. Depois que esse processo for implantado, qual o nome da máquina, qual o nome do usuário, se vai ter senha, se não vai ter. Tá? Esses são os arquivos, são os prompts. E os arquivos de respostas, eles respondem essas perguntas automaticamente para você. Tá? É um arquivo XML que tem toda a estrutura que vai ser lida pelo processo de deployment. Tá? Muita gente me pergunta o seguinte: Eduardo, mas eu só uso o arquivo de resposta quando eu estou implantando com WDS, com o MDT ou com o System Center? Não. Quando você utiliza o processo de implantação via mídia, por exemplo, processo padrão que você está utilizando, que muita gente utiliza, coloca a mídia, você cria o arquivo de resposta com WSIM e salva isso num pendrive. Tá? E espeta isso na máquina. Quando o processo de instalação começar, quando os prompts começarem a ser executados, a mídia do Windows ele vai pesquisar primeiramente numa unidade removível. Se tem lá o arquivo unattended.xml. Se ele encontrar esse arquivo, automaticamente ele começa a responder os prompts automaticamente de acordo com aquilo que você fez. Não só os prompts iniciais, mas posteriormente. Por exemplo, configuração de proxies do Internet Explorer, página inicial,
algumas configurações de desktop, resolução e assim por diante. Eu consigo fazer muita coisa com o Windows sim. Tá? O Windows PE é o que a gente chama de Windows pequeno, é a base do Windows onde eu tenho apenas o prompt de comando e eu vou executar todos os processos, chamar todas as minhas ferramentas através do prompt de comando. Tá? Então, o que eu consigo fazer? Dou boot pelo Windows PE, que é um Windows pequenininho, onde eu gravo uma mídia, seja ela pelo um pendrive, seja ela por um CD, dou boot naquela máquina, aí eu já posso utilizar o processo via PXE, eu posso utilizar a rede através do Disney para manipular aquela imagem, utilizar o SMT para fazer captura ou a entrega dos dados do usuário. E outra coisa, não só para esse processo, mas eu consigo fazer a resolução de problemas, fazer o troubleshooting de sistemas operacionais que não estão funcionando através do Windows PE. Tá? Então eu consigo executar os comandos de check disk, dentre outras coisas. Eu consigo incluir dentro do Windows PE, que já está na versão, se não me engano, 5.0, os comandos do PowerShell. Então, dentro dele já vai ter os comandos PowerShell, onde eu consigo fazer manipulação de todo o processo através de PowerShell, ao invés de utilizar o prompt de comando. Tá? Essas 4 ferramentas aí do pacote, essas são, sim, as ferramentas de deployment. Tá? As demais que estão listadas aí embaixo, como o Vant, que é o Volume Activation Management Tool, ele faz o quê? Se você tem licenciamento por volume, você tem uma chave para ativar todas as licenças de Windows, de Office, dentro do seu ambiente. Tá? Então, o que o Vant faz? Em vez de você ficar toda hora indo numa máquina, ativando isso manualmente, o Vant ele já se conecta a isso na internet, conecta ao serviço de validação de autenticação do Windows, de licenciamento, e eu posso fazer o processo, ele faz a entrega da chave dentro do meu ambiente local, do meu ambiente on-premise. Tá? A gente não vai abordar esse processo, a gente pode marcar um outro webcast aí só para falar de Vant, de ativação desse processo automatizado. Ele pode ser baseado em standalone, apenas com Vant, ou eu posso utilizar ele integrado com o Active Directory. Tá? Ele pode utilizar ativações com MAC, Multiple Activation Key, ou KMS. Tá? O ACT, para quem não conhece, que é o Application Compatibility Toolkit, essa ferramenta, ela é uma ferramenta de avaliação e ela deve ser utilizada, tá? Deve ser utilizada nos processos de migração para novos sistemas operacionais. Por que eu digo isso? Quando você está mudando para um novo sistema operacional, pode haver incompatibilidade das aplicações que estão rodando atualmente no seu ambiente. Então, utilize o ACT, ele faz a validação, gera relatórios, e se você quiser também, se for uma ferramenta legada que o desenvolvedor não vai atualizar, você consegue gerar um pacote de compatibilidade para ele executar no seu ambiente. Tá? Então, você distribui isso via GPO, distribui isso numa imagem de referência e assim por diante. Os 3 últimos aí, o Windows Performance Toolkit, o Assessment Toolkit e o Assessment Service, ele faz a verificação de máquinas Windows Client. Tá? O que ele vai fazer? Explicando rapidamente, que não é o nosso foco. Ele faz, por exemplo, o usuário te reclama para você que a máquina está lenta. Então você vai lá, utiliza o Windows Performance Toolkit e verifica por que ela está lenta. Se é um HD, se é uma aplicação que está consumindo mais memória, enfim. E ele vai te reportar isso, gerando um pequeno relatório com gráficos e assim por diante. Eu e o Thiago Giroto, a gente fez um MVA focado no exame de certificação 70688 para o Windows 8.1, que a gente aborda esse processo, né? Tem algumas coisas mostrando sobre
o Performance e o Assessment Toolkit. Ok? Tranquilo até o momento? Everaldo, o evento vai até por volta para vocês aí das 10 e 15, tá? 10 e 15, mais ou menos. Beleza, Vitor? Só uma pergunta aqui do Antônio Loreto. As atualizações de sistemas, como ICA, se temos um sistema para um determinado setor e ele sofre atualizações, como proceder? Tá? Com o MDT, o System Center, né, você pode fazer a entrega disso lá na ponta, né, ou através se for possível, através de GPO também. Com o MDT, você consegue criar uma task sequence só para fazer a atualização disso. Tá? Esse processo, quando a gente trata de processo de deployment, as aplicações que estão ali, se você precisar atualizar, você vai ter que criar uma task sequence para fazer essa entrega lá na ponta. Tá? Então, você vai ter que ir na máquina executar ou criar um processo automatizado através de um batchzinho que chama essa task sequence que vai executar lá na ponta. Tá? Eu não consigo fazer com que o sistema, com ferramentas gratuitas, que ele atualize automático. Tá? Mas a gente consegue fazer alguns arranjos com o MDT que faz essa entrega na ponta. Okay? Permitindo até que o próprio usuário faça essa atualização. Tá? Já que você já vai definir o que cada tarefa vai ser executado. Tá? Então a task sequence ela serve para isso. Daqui a pouco eu volto para responder mais perguntas. Então, essas 4 ferramentas aí que eu mencionei, que são ferramentas específicas para deployment, elas são utilizadas como a base das soluções de deployment como o MDT, Microsoft Deployment Toolkit, na versão 2013, e também a gente utiliza ela com o System Center Configuration Manager. Tá? Deixa eu voltar aqui. O Thiago tem uma coisinha para falar sobre o System Center. Tá? Pode falar aí, Thiago. Na verdade, é uma coisinha bem rapidinho, né? Tudo que o Eduardo disse, que nós podemos aí implementar softwares, né? O System Center, ele aumenta um pouquinho mais essa produtividade de deploy, né? Eu posso ter vários cenários aí que eu posso, por exemplo, gerenciar os aplicativos, eu posso fazer o deploy de aplicativos, eu posso usar o gerenciamento desses aplicativos, eu posso criar os pacotes de drivers para novas máquinas, posso fazer também um deploy para Windows To Go, que é um provisionamento Windows To Go, que foi habilitado agora foi update da versão Windows, o System Center Configuration Manager R2. Então, tem vários cenários aí que a gente pode utilizar para melhorar a entrega do deploy dessas máquinas, né? Então, a gente vai pensar mais para frente aí de fazer também um webcast sobre deploy utilizando o System Center Configuration Manager. Acho que vai ser bacana aí. E essa parte de deploy, eu já posso colocar também a segurança, que a gente estava falando um pouquinho atrás aí, relacionado a antivírus, né? Eu posso já habilitar como a task sequence o BitLocker. E também o BitLocker já para o Windows To Go, caso você precise utilizar o Windows To Go. Para quem não sabe, o Windows To Go é que você pode dar o booster através de um pendrive e utilizar o sistema operacional dentro de um pendrive. Então é uma coisa bem bacana, bem legal. Então o Distribution Point do System Center, ele está atualizado e ele está muito completo. E uma das coisas que a gente pode também já fazer o deploy para o usuário é malware, proteção contra malware e o Endpoint Protection. Então já vem incluído o próprio antivírus, que é para esse tipo de pacote. Então mais para frente aí, vamos pensar em mostrar isso para vocês também, né, Eduardo? Exatamente. E como você ter mencionado, a parte do Windows To Go, o MDT também faz esse processo de criação para um Windows To Go. E também habilita o BitLocker
que é bem bacana, tá? Lógico, o System Center amplia todo o processo de deployment e entrega até a automatizada com agendamento da solução de deployment. Diferente do MDT, que a gente tem que startar isso de forma meio que manual. Tá? Mas eu consigo fazer o BitLocker, habilitar o BitLocker na máquina já, quando eu estiver fazendo deployment, e armazenar a chave de restauração dentro do Active Directory. Olha que legal. Então, eu entrego a máquina pronta com o BitLocker e a senha de recuperação armazenada dentro do Active Directory ou não. Tá? Isso vai depender da configuração que a gente vai fazer dentro da Task Sequence. Ferramenta gratuita, a gente chama de ferramentas o ADK e o Deployment Toolkit. E produto a gente chama o System Center, que ele faz parte da família, o Configuration Manager, que faz parte da família do System Center hoje na versão 2012 R2. Ok? Basicamente é isso. Eu vou detalhar um pouquinho mais só o processo do SMT, que às vezes fica um pouquinho confuso quando a gente apenas fala. Observe o seguinte, o User Station Migration Tool, como eu disse, ele é uma ferramenta para migração de perfis e arquivos de contas de usuário. Então, não é uma ferramenta apenas para capturar ou backupear, como a gente costuma dizer, né? Apenas arquivos. Ele salva o perfil do usuário. Então, tudo que o perfil, de toda a configuração que o usuário já fez, por exemplo, a assinatura do Outlook, configuração do Outlook, ele consegue capturar aí na hora que você entrega, se o Outlook já estiver instalado, ele já vai fazer a entrega e já vai configurar isso para o usuário. Tá? Ele é baseado em arquivos XML, tá? E cada arquivo ele tem uma particularidade. Eu tenho um MIG-User, MIG-Doc, e um arquivo que a gente pode gerar, né, utilizando o scanstate /config. Eu consigo gerar um arquivo XML onde eu consigo configurar o processo, consigo configurar todo o processo para que ele capture pastas fora das bibliotecas. O SMT ele só captura o que está dentro do perfil do usuário, na pasta documentos, músicas, vídeos, área de trabalho, favoritos da internet. Então eu consigo habilitar, adicionando as linhas ali no arquivo XML, para ele capturar, por exemplo, o usuário ele tem uma pasta no disco D chamada documentos. Eu consigo fazer com que ele caia nesse processo lá. Tá? Então, ela é automatizada por causa deste processo, que por ser linha de comando, e eu consigo customizar. É obrigatório para o MDT e para o System Center também, para fazer todo o processo de captura de usuário. Ferramentas é uma ferramenta de linha de comando, então eu executo o scan state para fazer a captura do perfil e dos arquivos do usuário, o load state para devolver esses arquivos. O SMT Utils é uma ferramenta nova, tá? É uma ferramenta nova que foi inserida no ADK. Por quê? Antes eu capturava, mas como eu sabia que esse arquivo ele estava íntegro? Não tinha como fazer isso. Com SMT Utils eu consigo testar, né, apenas com uma linha de comando ali, que se esse arquivo está íntegro e se ele tem erros. O arquivo de backup. Ok? Então, o processo dali do cantinho ele é feito de forma manual, apenas com o SMT. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, eu vou executar o scan state. Ele vai fazer o processo de captura para uma imagem, tá? Para um HD externo, digamos que é esse aqui, ou uma pasta compartilhada. Eu posso fazer também. Eu executo o SMT Tools, né, que é o Utils. Ele vai fazer a validação. Validou, perfeito. Eu vou no computador de destino,
que pode ser o mesmo de origem, né, ou não, dependendo do processo que você está fazendo, se ele é refresh ou se ele é replace. Executa o comando load state, apontando para o caminho onde ele está, passa compartilhada ou disco externo, e ele vai fazer todo o processo de devolução dos arquivos e do perfil do usuário. Tudo através de linha de comando e utilizando, lógico, utilizando o Windows PE, tá? Para facilitar. Por que eu falo facilitar? Porque se eu posso fazer isso com a máquina em execução. Mas digamos que algum arquivo ou alguma coisa do perfil do usuário está sendo utilizado por algum serviço naquele momento. Então, ele vai dar erro na hora da captura. Então, pelo Windows PE, está tudo parado, o sistema operacional não está carregado em memória e o processo de captura vai ocorrer perfeitamente. Ok? Tranquilo até o momento? Acho que sim. Beleza. Vamos lá. Continuando aqui. Agora a ferramenta que vai dar continuidade nos próximos webcasts, que é o MDT. Então, o MDT ele é baseado em boas práticas. Então, a comunidade, os profissionais reportam isso para o time do MDT na Microsoft. Eles começam a fazer isso através de boas práticas. Como assim boas práticas? Através de validação de ambientes e qual seria o melhor processo para fazer uma implantação, para fazer uma captura de uma imagem. Ele é baseado em configurações. Então, eu faço toda a configuração através de roles, através de task sequence, e tudo isso é baseado em scripts. Bacana. Por isso que o MDT ele é customizável. É tudo baseado em scripts, né? VB Script, PowerShell, enfim. Aí eu consigo fazer todo esse processo. E eu tenho dois tipos de dispositivos utilizando o MDT. O dispositivo de referência, que é onde ele vai ter a imagem com todas as aplicações, com todas as atualizações, onde eu vou fazer a captura. E eu tenho os dispositivos de destino, onde eu vou ter a entrega da imagem. Então, dentro do meu MDT, eu tenho o Deployment Content, ou o conteúdo de implantação, onde são as aplicações, sistemas operacionais, drivers, pacotes de linguagem, se eu quiser, hotfix separados que não são entregues através do Windows Update. A partir daí eu crio o meu computador de referência e eu posso entregar isso para qualquer máquina, independente de hardware. Porque a gente utiliza um processo chamado de generalização de imagem, generalização de máquina, através do processo utilizando o sysprep, que é uma ferramenta nativa do Windows para essa entrega essa captura e generalização de imagens. Tá? Quando eu faço a generalização, para quem não conhece o processo, eu limpo todas as particularidades da máquina. Como seria isso? Essas particularidades são o CID, né, que é o identificador de segurança da máquina, entradas específicas de registro, no registro, drivers de máquinas, no caso eu tenha instalado, e assim por diante. Então, essa máquina ela sai limpa para me fazer a implantação e independente. Quando a gente utilizava algumas outras ferramentas que a gente tinha no mercado antes, ela capturava tudo. Então, era específico, eu tinha que ter uma imagem para cada hardware da minha empresa. Se eu tivesse 10 tipos de hardware, eu tinha que ter 10 imagens diferentes. Com o MDT, com o sysprep, com o Windows, desde o Vista, com o sysprep, eu não preciso disso mais. Simplesmente eu preciso só da imagem. O restante é feito automaticamente. E aí entra uma coisa bacana. Eu falei dos tipos de imagem, eu falei dos cenários de implantação, falei de ferramentas, mas quais são os métodos de deployment, quais são os métodos de aplicação dessas ferramentas, desses tipos de imagem? Eu tenho três tipos, né? Mas os mais utilizados e os mais conhecidos são o LTI, que é o Light Total Installation. Esse processo é utilizado com o MDT
que a gente chama de standalone, onde eu tenho só o MDT no meu ambiente para fazer a entrega, ou o WDS também utiliza o processo de LTI. É onde eu preciso ter interação do suporte, interação do pessoal que vai fazer a implantação desse sistema operacional. Tá? Quando eu falo interação, escolher qual task sequence vai ser aplicada, quais os pacotes de aplicação que vai ser instalada e assim por diante. Lógico que depois que a gente conhece a ferramenta mais a fundo, eu consigo ter um processo de automatização dessas respostas mais fácil. Então, eu fico... Depois que você conhece o MDT, por exemplo, mais a fundo, todas as rules, todas as features que ele utiliza, os processos de task sequence, ele fica em meio termo aí entre LTI e ZTI. O ZTI, que é o Zero Touch Installation, ele já é o processo utilizando o MDT com o System Center Configuration Manager. Então, os dois juntos eu tenho uma solução de Zero Touch. Ou seja, sem interação nenhuma. Não preciso de nada, simplesmente eu marco que tal máquina assim vai receber tal sistema operacional e tal aplicações. O que vai acontecer? Esse processo vai ser feito automaticamente. Eu só vou receber um relatório depois, se concluído com sucesso ou não. E eu posso verificar os logs e ver o que aconteceu. Tá? O processo de ZTI consiste em iniciar a máquina de forma automática, tá? Fazer a captura dos dados do perfil do usuário, aplicar a imagem, voltar esses dados e perfil do usuário e entregar a máquina. Tá? Entregar o sistema operacional pronto para utilização. Okay? E eu tenho um outro processo que é o UDI, User Driven Installation. Eu preciso também do MDT e do System Center, porém eu tenho alguma integração com o pessoal de suporte, o pessoal de Helpdesk. Então, eu preciso ter intervenção, preciso que ele responda alguns prompts para mim, para depois o processo iniciar. Tá? No próximo webcast a gente vai trabalhar, na semana que vem, eu vou mostrar como é que a gente cria aqui imagem de referência. E a gente trabalha um pouquinho com imagem de referência automatizada. Não vê que é só dar o boot e acabou. O processo segue automaticamente. Tá? Então, eu tenho esses dois processos, o Light Touch apenas com MDT standalone e o ZTI utilizando o MDT, WDS e o System Center Configuration Manager. Tá? Agora na versão 2012 R2. Ok? Thiago, tem alguma coisa para falar? Não, tá tranquilo. Tá show de bola. Perfeito. Manda bala, meu amigo. Ok, isso aí é tática para beber água. Mas vamos lá. O MDT e o WDS. Quando eu falei em WDS lá no início, teve gente que falou aqui no Skype comigo que ama o WDS. Né? Amo o WDS até conhecer o MDT. Tá? Eu também amava o WDS. Ainda gosto dele também, é bacana. Só que MDT 2013, WDS 2012, do Windows Server 2012 R2 ou 2012 funcionam melhores juntos. Tá? O WDS, infelizmente, ele tem pouca automatização, né, no processo de deployment. Né? For inserida, por exemplo, quando você vai aplicar uma imagem através do WDS, no 2012, por exemplo, que eu posso selecionar que tais conjuntos de drivers vai ser inserido naquela máquina através de um filtro. Esse filtro eu posso fazer através que a gente chama de variáveis chamados make model, né, ou fabricante modelo da placa, ou então eu posso utilizar o MAC address da placa de rede. Tá? Porém, esse processo acaba sendo um pouco mecanizado na hora de entregar essa imagem ou na hora da captura. Por exemplo,
eu já tive alguns problemas na hora de fazer a captura da imagem, porque o sistema operacional que eu estava fazendo a captura dessa imagem, ele era diferente, o idioma dele era diferente do sistema operacional que estava instalado no WDS. Então, eu tinha capturado no mesmo idioma. Então, acaba tendo alguns empecilhos que não facilita a vida do profissional. Mas quando eu integro o MDT com o WDS, o MDT ele vai adicionar alguns recursos da solução de deployment dentro do MDT. Opa, valeu, Groto, obrigado. Ele suporta multilanguage, né? Valeu. O R2, o 2012 já ainda não suportava. Eu testei no 2012. Quando eu coloco esses processos, o MDT junto com o WDS, eu expando essas soluções porque o WDS vai se beneficiar do processo automatizado de entrega de imagem através de rows, através de task sequences. E o MDT ele vai se beneficiar do processo de entrega da imagem através do PXE, através de boot via rede. Então, os deployments do WDS passam a ser mais dinâmicos e o MDT ele tem o boot e a instalação através de rede, tá? Através de PXE, óbvio, desde que a placa de rede suporte o protocolo PXE. Tá? E aí, todos os dois expandem para a utilização de cenários em New Computer, Computer Refresh ou Replace. Tá? Vocês vão entender. E outra coisa, o bacana é que o WDS ele tem a opção de multicast. Né? Então, eu consigo expandir esse processo de multicast para dentro do MDT. E isso é bacana demais. Tá? Uma coisa que o MDT, eu consigo, o MDT standalone, eu consigo fazer entrega para várias máquinas. Só que o processo de implantação, quanto mais máquinas eu colocar, mais demorado vai ser. E o tráfego, né, na largura de banda vai ser muito maior. Então, quando eu uso o multicast, isso é reduzido e eu consigo fazer entrega para muito mais máquinas. Tá? Tem o processo de Wake on LAN. Valeu, Quirito. O Wake on LAN que é o processo de ligar a máquina que está desligada e fazer a entrega dessa máquina. Né? Então, é bacana também. Se torna um processo mais automatizado. Esse Wake on LAN é o processo que o System Center consegue utilizar. É muito bacana para fazer o processo de deployment agendado, né? E tudo isso baseado em melhores práticas. Então, quando vocês tiverem, né, por exemplo, o MDT é uma solução de deployment gratuita. O WDS também, porque ele já vem dentro é uma função dentro do Windows Server que você já licenciou. Então, ele é gratuito. Então, você consegue juntar os dois no ambiente e poder fazer a automatização do processo de entrega de boot e instalação via rede e o processo dinâmico através do MDT. Tá? É legal isso daí. Vamos lá. Alguma pergunta, pessoal? Opa, Anderson, tem uma pergunta. O Anderson deu uma dica aqui que o multicast em VLAN geralmente deixa o mais baixo possível. Exatamente, a entrega dos pacotes fica mais baixa. Bom, continuando aqui, nosso tempo já está mais do que estourado. Ainda tem algumas coisas para passar e eu abri para perguntas e respostas. Que eu vou abrir agora. A gente tem mais... Vou abrir uns 5 minutinhos para quem tiver perguntas, para a gente responder ao vivo.
Se não tiver, já vai dando continuidade e já vai deixando para os próximos webcasts. Guilherme, se tiver alguma coisa para completar também, pode ir falando enquanto o pessoal vai fazendo as perguntas aí. Temos aqui, o Rodrigo Maldonado fez uma pergunta se o MDT por si só não entrega as imagens por PXE. Não. O MDT ele entrega via rede, mas aí você cria, automaticamente ele vai criar para você uma imagem de boot que tem um Windows PE, e dentro vai toda a parte gráfica para você utilizar e chamar as funções lá dentro do seu servidor que está o MDT instalado. Mas o PXE ele vai ser beneficiado através do WDS. Tá? O MDT usa o WDS para fazer entrega através de PXE. Se você pode criar, sim, você pode criar grupos pelo seguinte. Aí já entra uma integração com MDT e SQL, tá? O SQL Express que vem dentro do pacote da ADK. Então eu consigo criar grupos de máquinas ali e essa imagem ela vai ser implantada automaticamente. Ou através de roles, utilizando as roles que eu falo são arquivos .ini que a gente vai digitando alguns comandos ali, algumas linhas de código que eu consigo fazer essa entrega automática. Tá? Mas o processo basicamente é feito através de task sequence, através da seleção desse processo. Tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Opa. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem mais uma pergunta aqui. Vou voltar para o chat aqui. Perguntas e respostas. Quais os limites de máquinas de uma vez no multicast com MDT? Tá? Na documentação do MDT, ele não coloca nenhuma limites. Isso vai de acordo, o que informa lá é de acordo com a conexão com a sua rede local. Tá? Se for gigabit, acima disso, você consegue entregar para várias máquinas simultaneamente. Porém, se você tiver uma rede abaixo disso daí, o processo começa a ficar muito lento, tá? Mesmo utilizando o multicast. Eu já consegui fazer em 30 máquinas simultâneas, sem perder rendimento. Foi o que eu fiz, tá? Na prática. Tá? Então, sem perder nenhuma questão referente ao processo de deployment, de tempo. Já que quando a gente está fazendo a implantação, o processo ele tem um contador, tá, de tempo. Então, eu fiz uma máquina individual e fiz em 30 máquinas no ambiente e não tive perda nenhuma. Tá, o Erivelton está perguntando se esses tipos de deployment pode ser feito via grupo de rede ou somente com domínio. Não, você consegue utilizar o MDT, tá? Pelo que eu entendi, o MDT, o ADK sozinho, você consegue fazer através de grupo de trabalho, tá? E sem problema nenhum. Basta definir as permissões do deployment share que a gente vai criar e você consegue fazer isso em grupo de trabalho, sem problema nenhum. Tá? Porém, quando você trabalha com uma solução de deployment, lógico que você vai utilizar num ambiente que tenha muito mais máquina para poder agilizar esse processo e um ambiente maior, com certeza vai estar em domínio. Então, mas é possível, sim, é possível fazer em grupo de trabalho.
O Gabriel perguntou, essas ferramentas são apenas para implantação de no mínimo quantos computadores? O MDT ela não tem um número mínimo. Por exemplo, você pode fazer uma máquina só. Como também pode entregar para 100, 300 máquinas. Tá? Então, ela não tem esse negócio de implantação mínimo. Se no seu ambiente você tem uma solução de implantação automatizada, pronta, se você precisar receber uma máquina nova para o seu ambiente, você pode colocar ela lá e fazer o deployment através do MDT sem problema nenhum. Tá? Não é que eu estou usando uma solução automatizada que eu preciso ter pelo menos 10 máquinas para entregar isso. Não é. Uma máquina já pode ser feito. Tá? O Rodrigo Maldonado pergunta sobre os drives, como isso é tratado dentro da imagem. Imaginando um ambiente misto com várias máquinas e diversos fabricantes. Isso é bacana. Eu fiz essa semana onde eu trabalho. É necessário importar todos os drives para o MDT? Sim. Só que o MDT a gente trabalha como se fosse o Windows Explorer. A gente trabalha com hierarquia de pastas também. Então, quando eu faço isso, como os drivers eles não podem ficar na imagem de referência, só na hora que for implantar, o que você vai fazer? Você vai criar pastas com o nome do sistema operacional, por exemplo. Embaixo você cria com o fabricante e logo abaixo uma subpasta com o modelo, tá? Com o modelo da máquina, da placa-mãe, por exemplo. Ou se for um notebook, o modelo do notebook. E aí você importa esses drivers de acordo com o modelo. E na Task Sequence você passa uma variável chamada Make Model. E na hora que o MDT iniciar o processo de implantação, que ele for injetar o drive, automaticamente ele vai ler isso que está gravado lá na BIOS e vai vai injetar os drivers específicos daquela máquina. Tá? Então a entrega desses drivers também é automatizada. Tá? Eu vou mostrar como é que faz nos outros webcasts, é bacana. Pena que o meu ambiente está remoto, e eu não consigo mostrar isso para vocês, o ambiente de produção está na empresa. Mas eu consigo mostrar nos próximos webcasts e tem alguns posts para ser feito com relação a entregas de drivers automatizadas. Marcel, o WDS você instala e configura no servidor. O MDT é instalado no servidor também para fazer os deployments pela rede. Seguinte, WDS é específico, é uma função de servidor, então ele vai ficar no Windows Server. Porém, o MDT você consegue instalar ele dentro tanto em Windows Server quanto em Windows Client, Windows 7 ou Windows 8, 8.1. Tá? Mas, como você está criando em um ambiente corporativo uma solução de implantação, coloque ele no mesmo servidor que está o MDT, o WDS. Tá? Então, você cria um servidor de deployment nesse ambiente. Ok? Espero que eu tenha conseguido responder todas as perguntas. O meu tempo aqui estourou. Tem o meu blog lá, tem os contatos onde vocês podem me encontrar. Podem mandar alguma dúvida, alguma questão que não pode ser respondido aqui, devido ao tempo. Tá? Eu vou continuar aqui só para passar algumas informações. Gostou do que vocês viram hoje? Quer aprender mais? Quer continuar estudando? Eu recomendo esses 3 livros. Tá? Foram escritos por MVPs, tá? Especialistas na ferramenta. Então, eles são considerados os gurus do deployment utilizando o MDT e utilizando o System Center. Tá? Eu utilizo todos os 3 para estudo, para consulta, e são bem bacanas. Para a gente aqui no Brasil, a gente só vai encontrar na Amazon do Brasil e pode comprar no formato Kindle, é baratinho também. Tá? É o Deployment Fundamentals volume 4, Deployment Fundamentals volume 5 e o Stellar with Pride volume 1. Tá?
Esses três são praticamente os meus livros de cabeceira para estudos e consulta. Ok? Quem quiser depois, o conteúdo vai estar no blog do Mundo TI Brasil, vai estar no meu blog, de Thiago Giroto, enfim, vai estar espalhado por aí, vocês podem consultar e podem me programar, me procurar para a gente discutir sobre isso. Próximos webcasts, dia 15 de 1, próxima quinta-feira, a gente vai ter a continuidade dessa sequência de webcast referente a Deployment Fundamentals. Eu vou falar como construir um ambiente de deployment com ferramentas gratuitas, e aí eu vou mostrar como é que a gente instala, como é que a gente cria a parte, toda a infraestrutura, utilizando o MDT e até mesmo o WDS, para os próximos webcasts a gente trabalhar com imagens de referência e fazer o OSD debugging utilizando log dinâmico e log estático, dentro do servidor que vai hospedar o MDT. Tá? Utilizando aquelas 3 máquinas ou 2 máquinas de acordo com o ambiente que vocês queiram instalar, podem testar, baixem o pacote do ADK, baixem o MDT e a gente vai criar essa solução. Espero que a gente consiga criar juntos esse processo todo aí. E o pessoal está pedindo para eu voltar lá nas 3 máquinas. Só um momentinho que eu já vou lá. O blog é mundotibrasil.com.br. O meu é eduardosena.com.br. O do Thiago é thiagogiroto.com.br. Eu vou voltar lá no início para vocês visualizarem. Continuem na sala. Daqui a pouco a gente só vai encerrar aqui. Então fiquem atentos nessas datas. Os links de acesso às salas do Live Meeting está lá no evento do Facebook, criado pelo seu Ney do Mundo TI Brasil. E sempre no mesmo horário, às 21 horas. 21 horas para vocês, para mim, quando eu estou horário de verão, é às 20 horas. Pessoal, muito obrigado. Continuem na sala, a gente vai conversar mais um pouquinho. Muito obrigado pela participação de vocês, ficaram com a gente aí até agora. Espero que eu tenha conseguido passar as informações para vocês da forma que eu queria. Tá? Agradecer ao Silney, do Mundo TI Brasil, o Ricardo Pinheiro também, que são os mantenedores lá do Mundo TI Brasil. Tá o link aí para vocês acessarem lá, tem muita coisa bacana referente à tecnologia da informação, não só Microsoft, mas também Linux, entre outros. Tá? Muito obrigado e até a próxima. Thiago, se quiser, pode falar aí. Bom, hoje eu fiquei aí na retaguarda aí, né? Mas gostaria de agradecer também, pessoal, o Silney, o Ricardo, pela oportunidade de a gente poder apresentar um pouquinho do nosso trabalho, né? Esse excelente webcast que o Edu apresentou, e parabenizar o Edu também, porque foi show de bola. Obrigado aí, pessoal. Valeu todos aí que estavam presentes aí no webcast de hoje. E parece aí que tem um sorteio aí, né? Daqui a pouco o Silney vai falar aí. Então fiquem por aí, não sai não. Obrigado. Exatamente. Mais uma vez, obrigado. Nos acompanhe nas redes sociais, nos nossos blogs. Silney, cara, é contigo aí. Pode encerrar a gravação e parar o meeting aí.